Fala galera, Projeto Som da Palavra, Júlio Borges por aqui para mais um bate-papo, mais um podcast Som da Palavra. E hoje nós vamos estar compartilhando um testemunho, a vida ministerial de uma pessoa assim, muito especial, um amigo e irmão. Se vocês ainda não sabem quem é, fica com a gente aí e vamos começar. Vamos embora nessa. Augusto Oliveira, meu amigo. Meu Deus, que bom estar aqui com você hoje, João. Maravilha. Como é que você está, meu irmão? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem, né? Tudo Gente, ótimo. esse é Augusto. Vamos compartilhar hoje um pouco da vida desse rapaz, homem de Deus, né, Augusto? Amém. Augusto, quero começar te fazendo uma pergunta. Quem é o Augusto hoje? Rapaz, hoje o Augusto, ele é pai de família, né? Tem uma família abençoada, 2 filhos abençoados, uma esposa abençoada. Hoje eu congrego na Igreja Missão do Crescimento. Legal. E estou disponível a servir a vida do meu próximo. Amém. Isso é bom, isso é fundamental, né? Acho que o Evangelho é isso, né? A gente está disponível para abençoar as pessoas. E, Augusto, como é que foi a sua vida assim? Você veio de um berço cristão ou não? Você se converteu no decorrer da sua vida? Então, eu vim de um berço cristão, né? Minha mãe, ela converteu quando tinha 38 anos, né? Ela teve um filho, perdeu esse filho. E aí ficou algumas coisas dentro, né, no intestino dela, né? E ela começou a ficar doente, perdendo o cabelo, ficando fraca. E aí, engraçado que foram 2 pessoas lá para orar ela, né, perguntando se ela queria uma oração. E ela falou que aceitava, né? Foram 2 mulheres lá da Igreja Universal, oraram ela e nesse mesmo dia, né, ela ficou curada. Ela expeliu tudo aquilo que estava lá na placenta e ela foi curada e desde então, né, ela rendeu verdadeiramente, se rendeu para Jesus e até hoje ela serve a Jesus com a mesma intensidade. Uau. O que eu posso ver é que é muito intenso. Ela não mudou. E aí, eu nasci nesse berço evangélico e minha vida ela foi tomando rumos diferentes, né? Cresci na igreja, num determinado momento da minha vida, eu me desviei, fui para o mundo, e aí provei das bandejas que o mundo tinha para oferecer, bebida, cigarro, mulheres, e foi assim, um período da minha vida em que eu fiquei muito, mas muito depressivo. É mesmo? Por Isso mais aqui, você já estava na adolescência? Foi em qual período? eu comecei cedo, né? Com 13 anos eu já bebia, já fumava. Isso. E aí eu sentia, depois que tinha tudo isso, que fazia tudo isso, eu sentia um vazio. Né? Era algo momentâneo, eu me enchia naquele momento, mas depois ficava aquele vazio. Então acordava com aquele vazio. E então eu conheci a minha esposa, Michele, com 23 anos. E aí ela também era do mundo, né? E aí nós íamos aí para os pagodes da vida, para os bares da vida. Isso na fase de namoro? Isso na fase de namoro. E aí chegou um determinado momento que ela engravidou do meu primeiro filho, né, do Gabriel. E ela grávida, veio a minha primeira decisão: eu preciso largar o cigarro. Eu preciso largar o maço de cigarro. Foi quando eu tomei a minha decisão e até hoje, graças a Deus, né, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ter largado o vício de cigarro. Eu peguei o cigarro, amassei ele e joguei fora. Você decidiu, não quero mais, não quero mais, isso não é para mim, eu não quero ver meu filho vendo esse exemplo dentro de casa. E então, desde então, foi o último maço, né? Amassei ele, joguei fora e desde então nunca mais fumei. Com a bebida também eu larguei ela rápido, porque eu não queria ter esse exemplo
dentro da minha casa. Sim, passar adiante, né? Passar adiante. E aí Deus ele foi começando a transformar a gente, a nossa família. Ainda, né, no processo, né, de transformação, a Michelle ela veio, né, veio primeiro para Deus, né, ela aceitou Jesus. Foi algo assim tremendo também. E aí nós procuramos uma igreja para congregar. A primeira vez que nós fomos lá para uma igreja foi a Igreja Benézia. Ficamos lá por 7 anos. 7 anos, Júnior. E aí a Michelle, assim, ela realmente se entregou para Cristo. Porém eu ainda não tinha me entregue totalmente para Ele. A verdade era essa. Eu ia para a igreja, eu servia, eu fazia parte da liturgia da igreja, assistia, ia para a célula naquela época que tinha célula, a visão celular, mas eu tentava, Júnior, como que eu vou te dizer, costurar o véu que Deus rasgou com serviço. Só que era um véu que Ele rasgou para ter intimidade. Então eu sempre colocava o serviço com moeda de troco para ter intimidade com Deus. Para dizer que está fazendo alguma coisa. Estou na igreja, estou fazendo. Estou na igreja, estou fazendo, Senhor. Isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Então eu fiquei perdido nisso, porque eu servia, mas não tinha relacionamento com Ele. Então eu estava servindo as pessoas achando que tinha relacionamento com Deus. E não. Relacionamento é algo mais íntimo. Se você servir o seu próximo, não quer dizer que você está tendo intimidade com Deus. Exatamente. Então, eu me peguei nisso. E ele ainda costumava fazer algumas coisas erradas. Né? Xingava, não tinha paciência muitas das vezes com meus filhos. E aí, quando eu tive 22 anos, meu pai ele foi constatado com uma doença, um câncer no esôfago. Caramba. E aí é onde começou o meu processo de transformação de verdade. Aí veio um choque, né? Isso veio o primeiro choque. Porque meu pai, ele aceitou Jesus, mas ele trabalhava muito para manter a família. Então, ele acordava cedo, saía tarde do trabalho, e a gente não tinha muito relacionamento com ele, mas ele era um cara que supria as necessidades. Eu não tenho vergonha de falar que muitas vezes quando ele não conseguia suprir, né, ele dava o jeito dele. Quantas vezes nós íamos ali naquele mercado que tinha ali perto da Praça do Zé Garoto, ele pegava alguns restolhos ali de mercado, né, para fazer sopa para a gente. Seus pais eram casados, né? Meu pai sempre foi casado, minha eram mãe, casados. eram casados. E aí, era um provedor, assim, não media esforços, sempre estudamos em escolas particulares, ele sempre deu tudo bom, do melhor para a gente. Ele veio do Nordeste, né, e uma educação bem limitada, veio tentar aqui a vida no Rio de Janeiro, foi motorista por 22 anos, se aposentou como motorista, não parou de trabalhar, recebia aposentadoria, conseguia fazer por fora ainda outros trabalhos. E aí veio esse baque na minha vida, assim, com 22 anos. O meu herói, o homem que eu via como um exemplo de homem, recebeu uma notícia daquela. E aí, a primeira vez que eu vi o meu pai chorando. Uau! Quando ele recebeu assim, a notícia de eu ver meu pai chorando, eu fiquei abalado, porque nunca tinha visto um homem forte chorar. E ainda mais um homem que foi sempre o meu herói, foi sempre um exemplo para mim. E nessa nova fase da nossa vida, eu tenho que agradecer muito ao Frank, o esposo da Tatiana, inclusive ele esteve aqui fazendo uns podcasts aqui. Ó, vou deixar o link na descrição, vai lá assistir lá, que tá ótimo. Você não sabe o quanto você foi especial na minha vida nesses dias. Eu estou contando isso aqui, mas espero que quando você estiver vendo ali, você e a Tati, nesse tempo, vocês foram anjos de Deus, enviados verdadeiramente. E aí eu comecei a ver a importância da igreja. A igreja era o corpo que servia o seu próximo. E ele me emprestou o carro em todos os momentos, o Júnior. Quando eu precisei do carro, o carro estava à minha disposição.
Na verdade, nesse tempo o carro foi mais meu do que dele. E em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele me pediu o carro. E nessas caminhadas, né, o tumor ele começou a progredir, ficou muito, mas muito forte, né? E aí eu vi o meu herói, nesse tempo, debilitado. Nossa, que golpe. Que golpe. Um homem forte, debilitado. E aí, numa dessas idas e vindas ao INCA, a gente andando, né, para ele trocar a sonda dele, o tumor dele tinha sido no esôfago, ele, muito debilitado, sentou na cadeira de roda. E aquilo ali, para mim, foi um choque, Júlio. Por quê? Porque eu sempre tinha visto meu pai como um guerreiro e como um herói. Uau. E aí, quando ele sentou naquela cadeira de roda, eu falei assim: meu Deus, eu acredito que agora ele deva estar passando o bastão para mim. Sim. Aí ele falou: filho, papai sempre cuidou de você e do seu irmão. Só que chegou a hora de vocês cuidarem de um dos. Aquilo ali me, assim, mudou, virou uma chave dentro de mim. Sim. Foi quando eu percebi e me levou uma palavra que está lá em Salmos 127, que diz que a flecha, o flecheiro, ele usa a flecha. Deixa eu até ler aqui. E me impactou muito, João, essa palavra que está lá em Salmos 127. Eu quero ler aqui e compartilhar com vocês. Por favor, né? E para a gente ver como que as coisas acontecem na nossa vida quando a gente menos espera, né? Diz assim: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Essa palavra me pegou, por quê? Porque meu pai estava debilitado naquela hora. E eu estava desviado, nos caminhos ainda desviados do Senhor. Só que o que eu entendo dessa palavra, que nós, filhos, somos como flechas. E o ar é o nosso pai. Então ele tem o poder de lançar o filho. Só que quem dá a direção é o flecheiro. Naquele momento, João, houve uma conversão de propósito. Ali, Deus mudou a minha vida. Sabe na sua cabeça, João, que o arco cansado e a flecha torta acertaram o alvo naquele momento? Por quê? Porque eles estavam na mão do flecheiro. Sim. O arco cansado e a flecha torta na mão do flecheiro conseguiu acertar o alvo. Só que o flecheiro é especialista, né? O flecheiro, ele é o especialista. Então, para ele nada importa do arco estar cansado ou da flecha estar torta. Ali naquele momento, sabe o que o Senhor e o flecheiro fez na minha vida? Ele endireitou a flecha. E ele deu força ao arco para fazer a última lançada dele. Então, e me leva a Isaías 40 também, que fala muito comigo. Que no tempo do Senhor, os montes serão abaixados, os vales serão exaltados, os caminhos tortos se endireitarão. Então ali, o meu caminho, verdadeiramente, ele se endireitou. E ali, sim, eu reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu pai foi levado, né? Não conseguiu passar por esse processo. E quando ele faleceu, me veio uma voz do Senhor falando assim: hoje eu vou suprir a sua vida. E verdadeiramente, ele tem suprido até hoje. Aí você se rendeu, né? Aí eu me rendi. Foi o que faltava, entendeu, Júlio? Foi a conversão verdadeiramente. O meu pai, ele fez mais em morte do que em vida para mim. Ficou um legado assim, de coisas que eu posso dizer que realmente ele deixou um grande exemplo para mim, que eu tento passar para os meus filhos. Eu acredito que os meus filhos vão passar para os netos deles, para os filhos deles. Vai ser uma herança, vai ser um legado de um homem que no final da sua vida se posicionou para que eu pudesse me posicionar no início dela. E seu pai era convertido? Meu pai era convertido. Que maravilha.
era cristão, mas era um cristão morno. Entendi. Então, Esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Então, Deus ele fez todo esse processo para que ele pudesse verdadeiramente ir como um cristão quente. Uau! Então, realmente foi um processo para ambos os lados. Trabalhou dos dois ao mesmo tempo. Trabalhou dos dois ao mesmo tempo. E eu creio que foi algo sobrenatural. Deus ele não faz nada por acaso. Não. Ele é certeiro. O flecheiro ele é certeiro. O flecheiro ele é certeiro. E é interessante que muitas das vezes algumas pessoas podem achar que pelo fato de estarem na igreja está tendo relacionamento com Deus. E isso não é verdade. Você pode fazer 1000 coisas dentro de uma igreja, mas o foco não é a quantidade de que você faz na igreja, mas a qualidade que você tem do seu relacionamento com Deus. Você pode fazer uma coisa dentro da igreja, mas ter seu devocional, sua intimidade com Deus todos os dias. Isso eu acho que é o que mais importa, porque quando a gente coloca Deus acima de tudo, né? Buscar primeiro o reino de Deus, buscar Deus e a sua justiça, as demais. Então, assim, eu vou te usar aonde eu quero. E Deus vai te levando para onde Ele quer que você atue. Não é a gente ficar buscando um monte de coisa para fazer na igreja. Por mais que às vezes a gente vem e quer fazer tudo, né? É legal, mas o relacionamento ele é o mais importante, né? Ele é o mais importante. E se nós não tivermos esse relacionamento diário com Deus, nós vamos servi-los sem um propósito. Porque a gente vai para a igreja para servir e quer ver a presença de Deus na igreja. Só que você não vai ver a presença de Deus na igreja, você vai ver o poder dele se manifestando na igreja. Exatamente. Quando, Augusto, que eu vejo a presença de Deus? Quando então que eu vejo a presença de Deus? De segunda a sábado. Você anda com Ele. Então você vê a presença dele quando você tem momentos de intimidade com Ele. Lá na igreja você vai ver o poder dele se manifestando. Pessoas sendo curadas, palavras sendo direcionadas para pessoas que estão se convertendo naquele momento. Ali nós vemos o poder de Deus e as pessoas querem ver a presença de Deus. E não é assim. E não é assim. A presença você conquista ela durante a semana. E o poder é manifesto quando nós estamos juntos adorando muito o Deus que vive e que reina. É o resultado do que foi feito aqui. Né? Uma vez nós falamos, né, a gente conversando, a gente falou o seguinte: você está no culto domingo, é tranquilo, mas o seu culto de segunda, de terça, de quarta, de quinta e de sexta, como é que está? Porque muitas vezes a gente só abre a Bíblia no culto de domingo, ou no sábado, ou não sei qual dia da semana que algumas igrejas têm, só abre a Bíblia ali, só ora ali, só louva ali, mas e o restante dos dias? Que quando ninguém está vendo, que é quando você queima. e aí? Porque você precisa ser um incenso diário, você precisa queimar diariamente. Exatamente. E domingo só vai ser, o Júnior, que eu entendo, o complemento da sua semana. Você Sim. vai ali para complementar a sua semana e queimá-la. E iniciar outra ali. E iniciar outra. Então, realmente a presença de Deus nós buscamos durante a semana. Sim. E como que foi esse processo, né? Você falou que você começou no caminho cristão, depois você saiu um pouco, aí depois do que o ocorrido com seu pai, veio aquele choque. E aí, daí em diante, como é que foi esse processo assim, de assimilar essas informações, meu Deus, e agora? Foi difícil, mas eu me apeguei muito a uma palavra do Senhor, quando Ele falou comigo claramente que Ele me supriria em todas as minhas dificuldades e necessidades, que eu não estaria desamparado enquanto eu vivesse. E eu pude ver e vejo a mão do Senhor, o Júnior, toda vez, nos mínimos detalhes, o Senhor, Ele me dá a direção, Ele realmente vem me transformando dia após dia. É você crer, né? É você crer. É crer na palavra. E às vezes a gente quer ter essa confirmação da palavra dia após dia. Se o Senhor ele só precisa confirmar apenas uma vez. Sim. E nós temos a certeza que Ele está ali, porque a fé não é uma sensação, a fé é uma certeza. Então eu não preciso sentir, eu não preciso, hoje, ter uma palavra todo dia que me conforte, que me capacite. Não. É uma vez, ponto. É uma vez e ponto.
Então, eu me apego nessa palavra até hoje. É igual eu fiz com. A gente estava conversando ainda agora, né? Igual quando ele falou com Josué, né? Moisés morreu. Aí no capítulo 1 de Josué, ele já fala com Josué 4 vezes a mesma coisa. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, já falei. Aí tem uma hora que Deus lhe chama, vem cá. Já não falei com você? Ser forte e corajoso, cara, eu estou contigo. Tu não acredita? O negócio fala assim, você não acredita ainda que eu estou com você? E crer nesses momentos, você crê ou crê? Você crê ou crê, cara, porque o Senhor ele já liberou a palavra. Exato. E se a gente não toma posse, a gente fica na dispensação. O Senhor ainda vai liberar. O Senhor ainda vai fazer. Não, estou esperando o Senhor fazer. Não, ele já fez. Já foi pago. Já tá a lá. gente precisa tomar posicionamento. Agora a gente só precisa tomar um posicionamento. A gente vive sobre uma palavra decretada e declarada sobre o Senhor, sobre a nossa vida. Se ele já declarou, já decretou, cara, eu não posso ficar toda hora tendo que voltar lá na palavra. Não, eu tenho agora que viver essa palavra. O nosso erro é que a gente esquece da palavra que foi lançada sobre nós. E queremos que essa palavra se confirme toda hora. Parece que é um nível de autoajuda, né? Eu preciso ouvir isso. Deus já falou, meu. Já foi. Você precisa se alimentar da palavra, que ele vai te nutrindo para você continuar fazendo aquilo que ele já falou. Mas toda hora fica perguntando, vida, vamos, gente, sacode a poeira, vambora. Porque se nós, que eu vejo isso, se deixarmos ser governados pelas notícias, pelo governo, nós sermos governados pelo bom dia que você não recebe no grupo do WhatsApp, que seu pastor não te deu bom dia, poxa, sua mulher esqueceu de botar o seu café da manhã, você é governado pelas suas emoções. Sim. E quando nós somos governados pelas nossas emoções, nós temos altos e baixos. A tendência é ir mais embaixo. Mais embaixo. Uma hora você está. Então eu decidi que eu vou governar sobre as minhas emoções. Então eu não preciso de um bom dia para começar o meu dia bem, ou de uma palavra motivacional. Não, eu declaro, eu decreto sobre as minhas vontades, que eu vou ser vencedor. Quando nós acordamos, nós temos duas decisões. Ou a gente fica se lamentando pelo que não aconteceu, ou nós fazemos as coisas diferentes. Exatamente. Então, eu sempre, desde então, eu tenho, cara, vou levantar e vou fazer a diferença. Interessante, ontem a gente estava conversando com um amigo, né? E a gente estava falando justamente sobre isso. Aí Paulo deixa escrito, né? Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senão, se você não for capaz, para a gente ser capaz de desfrutar disso que Deus está nos oferecendo, primeiro eu tenho que mudar aqui. Aí entra isso que você falou. Eu tenho duas opções: levanto e vou fazer acontecer, ou vou ficar aqui lamentando, vida, aquele bichinho, aquela hianazinha, né? Vida, não. Eu vou levantar e vou fazer diferente. Para quê? Para que os resultados também sejam diferentes. Porque está tudo aqui no nosso mente. Eu acho que em Provérbios 3 diz: assim como você pensa, assim você é. Nós não precisamos mudar as coisas do lado de fora se a gente mudar do lado de dentro. E tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Eu lembro que o anjo do Senhor, quando ele veio contender com Jacó, ele mudou o nome de Jacó. Logo depois, Jacó mudou o nome de um rio para Jabó. Por que o anjo, quando mudou o nome de Jacó para Israel, também não mudou o nome do rio para Jabó? Porque o Senhor só precisou mudar dentro de Jacó. Quando ele mudou dentro de Jacó, Jacó viu as coisas que precisavam ser mudadas do lado de fora. Ele abriu os olhos, filho. Abriu os olhos. Então, a gente precisa ter uma mentalidade interna, porque o Deus interno, ele modifica o ambiente do Deus externo. Exatamente. Então, o que eu aprendi é isso: não ficar preso, ser renovado verdadeiramente pelo poder da nossa mente. Sim. E assim, foi um momento que, lógico, assim, teve o seu luto, é necessário, isso a ciência já vai dizer isso, né? Na parte de saúde mental ela já vai dizer isso, você precisa ter aquele momento seu. Porém, também tem um fim. Agora chega.
Agora você levanta e você vai fazer. E quando chegou esse momento assim para você, levanta e vai fazer, como é que foi? Rapaz, olha, realmente, o meu luto ele passou aí, eu acho que foi um mês, realmente, chorando todos os dias, Sim, lamentando. Mas depois a gente precisa tomar uma decisão. Se vai continuar prostrado, chorando, ou se você vai fazer acontecer. Você tem uma família, você tem uma parentela agora que você precisa dar conta. Então, o que eu precisei fazer? Me apegar no Senhor verdadeiramente na palavra, Júnior. Por quê? Porque a palavra de Deus foi o sustento para a minha família e para minha mãe e para meus irmãos que estavam precisando. Sim. E eu entendi naquele momento que meu pai ele estava deixando o legado dele nas minhas mãos. Passou o bastão, né? Passou o bastão. Agora é Então, contigo. agora é com você. Foi o que nós falamos, né? O sucesso está na sucessão, né? Quem você está passando o bastão. Então, Deus ele sempre vai agir, né, na hierarquia. Deus ele vai chamar e vai fazer sucessores. Exatamente. Então, o que o Senhor fez? Ele levantou uma pessoa para que pudesse suprir as necessidades de outros. Então, a fé de poucos sempre vai alimentar a esperança de muitos. Tinha 5.000 para comer o pão e o peixe. Tinha 12 para carregar o cesto, tinha apenas um que ofereceu. Então, a nossa fé, por mais pequena que seja, tem o poder de alimentar uma multidão. Sim. Então, eu, com a minha pequena fé, precisei alimentar a minha família, precisei alimentar a minha mãe e meus irmãos, precisei alimentar a parentela do meu pai, que estava lá precisando de uma ajuda, porque nenhum deles eram cristãos. Então, eu decidi, vou me posicionar. Exatamente. E a fé, quando a gente olha para as escrituras e a gente vai estudar um pouquinho da fé, é como um grão de mostarda, né? A Bíblia vai falar, é como um grão de mostarda. Só que para ela se tornar a maior árvore, né, você precisa fazer o quê? É regar a sua fé. Isso vai regar a sua fé com o quê? Com a Bíblia. Eu não tem outro. Eu não posso regar minha fé com o sistema. Porque a gente vai ver um sistema falho. Eu não posso regar minha fé através das emoções, porque as emoções são falhas. Hoje ela está aqui, amanhã ela está lá embaixo. Eu não posso regar minha fé com o quê? Com o que eu estou vendo ao meu redor. Porque você pode olhar uma coisa boa hoje e uma coisa ruim amanhã. Então, gente, como é que eu então vou regar minha fé? Lendo a Bíblia. E nem regando a nossa fé com nós mesmos. Porque às vezes a gente tem a mania de regar a nossa fé com eu posso, eu consigo, eu sou o cara. Na força do meu braço. Só que quem sustenta as palavras é Deus. Sim. Deus ele sustentou as palavras lá em Gênesis. Faça-se os céus e a terra. Até hoje, e até hoje o Senhor sustenta a palavra dele. Então eu não posso sustentar a fé na minha palavra, porque uma hora ela vai cair. Então eu tento sustentar onde? Na palavra de Deus. É interessante o que você falou, e uma vez nós debatendo, a gente falando sobre isso, você vê que o comando de Deus foi o seguinte: a terra produza, o mar produz. Aí você fica olhando assim, você tem a terra, chove e vem o mato. Antes vem esse mato, gente. Não tem semente nele, só tem terra. Você vai lá, capina o negócio, tira o negócio, vira a terra para lá, vira a terra para cá. Daqui a pouco quando você olha tem uma flor. Gente, de onde que veio? Não, foi lá de trás. O comando, eu obedeço até hoje. É obediente. Né? Uma vez o pastor foi lá no Nordeste, eu acho, Norte, Nordeste, eu não lembro agora, que tinha os lençóis maranhenses. Que um dia, quando é época de chuva, ele enche lá e vira uma piscina, mas depois ele seca. Mas quando enchia, tinha peixe. Como? De onde saiu esse peixe? Alguém explica, por favor. Se tem explicação, não sei. Se alguém souber, por favor, deixe aí nos comentários. Mas assim, você vê um comando que começou, sei lá quantos mil anos, milhões, bilhões de anos atrás, mas ressoa até hoje. Produza. Porque o mar, o vento, está tudo debaixo do comando de Deus. Sim, exatamente. E se está debaixo do comando de Deus, não pode ter alteração. Não pode. Você só faz o que eu permito que você faça. Então nada sai do propósito nem da vontade do Senhor. Exatamente. Então, vai secar? Não vai ter. Mas quando encher, vai ter. Que produza. Que produza. Sua função é produzir. Assim é a nossa natureza, né? Nós acordamos e somos direcionados a quem nós vamos nos linkar. Se é os céus ou se é a terra. O problema é que quando a gente se linka ao céu,
nós estamos sendo linkados a Deus, que é a nossa origem, a nossa vida. Então Ele vai produzir vida em nós. Mas quando nós nos ligamos na terra, você já sabe, pecado, avareza e outras coisas. Então, egoísmo, isso aí. Primeiro eu, depois eu, Isso aí. o máximo se for necessário para conquistar o que eu quero. E é o que a gente vê, infelizmente, né? Isso aí. Então, o mar, o céu, a terra, ela está linkada a Deus. Sim. E é Deus que produz vida. Ele é a vida. Ele é a criação. Ele criou, é meu. É meu. Então ele tem o poder de dar vida. Por isso que as pessoas, quando estavam perto de Jesus, morriam, elas tinham que ser ressuscitadas. Por quê? Porque a vida estava ali. Exatamente. Eu sou a vida, libera, levanta. Então não poderia ninguém morrer ali. Por quê? Porque estava fora da conformação do Senhor. Porque ele era a vida, a própria vida está aqui. A própria vida está dando comando, né? Dando comando. Interessante quando a gente olha para a passagem de Ezequiel 37, né? Ele chama o profeta, vem cá, o que você está vendo aí? Vale de ossos secos. Deu comando, profetiza sobre o vale, profetiza sobre os ossos. Mas os ossos não têm ouvido. Fale para ele. Espírito de vida vem. Aí veio o osso com ossos. Daqui a pouco vem barulho de osso se batendo. Daqui a pouco vem um nervo. Daqui a pouco vem músculo. Daqui a pouco vem pé. Daqui a pouco agora você tem um exército. Então muitas das vezes é isso. Precisamos passar, de repente, por um momento de luto? Sim, é necessário. Mas até o tempo de luto ele tem seu fim. Né? E como que foi esse processo na sua vida? Esse marco, você passou esse período e agora eu preciso ir avante. Como fazer e o que fazer? Nesse período, foi um período ainda bem crítico para mim. Por quê? Porque nós vendemos ali no nosso apartamento, a gente morava de frente para a igreja. Era só atravessar a rua e ir na igreja benéfica. Pertinho. Então, e aí nós vendemos, ficamos aí um período para comprar o nosso imóvel. E nesse meio tempo, João, o imóvel aqui em São Gonçalo valorizou muito. Então, o valor que eu tinha de apartamento, junto com o valor que eu tinha para fazer um financiamento de uma casa, não conseguia achar casa aqui em São Gonçalo. Rodamos. Na verdade, tínhamos uma casa que achamos ali no Boa Sul, né? O rapaz ele era da Marinha, estava em viagem, e o corretor, ele tinha uma declaração, olha só, ele tinha uma declaração de venda, poderia vender a casa para nós. Ele falou assim: eu tenho essa declaração, mas eu não quero vender a casa. Nós ficamos nesse processo um ano, João, um ano e meio, morando na casa da minha sogra, num quarto. E aí, eu, a minha esposa e o meu filho, morando num quarto. E não tínhamos privacidade. Minha sogra entrava assim, às vezes eu estava trocando de roupa, não tem nada que eu já não tenha visto. Olha, só misericórdia. Eu estou contando aqui para vocês, mas foi difícil. E aí, o imóvel ficando cada vez mais valorizado aqui em São Gonçalo, só não restou procurar fora, aqui em outras cidades vizinhas. Foi quando nós encontramos um imóvel lá em Itaipuaçu, uma casa, no meio do nada, João. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer, gente? E pior de tudo, tive que vender o carro para dar de entrada na casa, vender tudo, foi lá, deixei meu carro, voltei a pé, compramos a casa. A casa é 800 metros da principal, onde passa o ônibus. E todo dia a gente tinha que andar os 800 metros, fazendo chuva, sol, para sair para trabalhar, para deixar o meu filho mais velho na escola. Então, foi um momento muito difícil. E aí, as coisas começaram a estabilizar depois disso. Achamos uma igreja, que nós estamos até hoje, que é a Missão do Crescimento. Pedimos a bênção aqui na Igreja Benéfica, não teríamos condições de estar congregando aqui, morando em Maricá e Itaipuaçu. Um trajeto muito longo. E para quem serve a igreja, está ativa, a gente sabe que precisa ser uma igreja perto, porque chama. Então, chama para dentro, né? Você está lá envolvido e tudo mais. E aí, começou a fluir. A cidade começou a dar um boom, a crescer, a cidade começou a valorizar. Então, o que aconteceu? Aqui começou a desvalorizar e lá começou a valorizar horrores.
Hoje tem muita gente se mudando para lá. Isso aí. Então hoje, no valor que eu comprei o meu imóvel, nem apartamento eu acho. Nem apartamento a gente acha pelo valor. E aí começamos a nos envolver na igreja, os irmãos da igreja começaram a nos envolver no corpo. Foi uma igreja que nos chamou, nos abraçou verdadeiramente, o Ministério São do Crescimento. Poxa, nos ajudou nos nossos momentos mais difíceis, né? Então até a gente estabilizar lá demorou um pouco. Sim. Hoje, graças a Deus, né, nós passamos por esse período de ajuda e estamos ajudando agora pessoas lá que chegam, assim como nós chegamos uma vez, entendeu? E eu vejo que todas essas pessoas que chegaram com a mesma dificuldade que nós lá, passando por dificuldades financeiras, quando romperam isso, cresceram. Uau! E então, hoje vocês são líderes, né? Isso. E como é que foi esse processo, né? De liderado, vocês eram liderados, né? Por um grupo, e agora vocês lideram. Como é que foi essa transição assim para vocês? Foram bastante pessoas daqui de São Gonçalo para a igreja São do Crescimento, né? O pastor Wilson hoje, a pastora Gisa, eles eram ovelhas lá do pastor Roberto Rocha, hoje eles são pastores lá, e nós começamos lá uma célula. Quem era o líder era o pastor Wilson e a pastora Gisa. Na verdade, quando a gente começou há 7 anos atrás, tinha 3 pessoas na célula, o pastor Wilson, né? Ele, minha esposa, eu, Michele e meu filho mais velho. Começávamos com 5 pessoas. Hoje, né, nesses 7 anos aí, o pastor Wilson se tornou um pastor exemplar, fidedigno à palavra de Deus, e hoje debaixo dele tem 446 pessoas. 46 líderes, 6 ou 7, uns 8 supervisores de setor. Hoje nós somos supervisores lá, né, liderando algumas células. Eu, quando tomei a palavra de Deus para ajudar o pastor Bruno a segurar o cesto, eu comecei com 5 pessoas. E aí hoje debaixo de nós temos aí 120 pessoas mais ou menos. Então, Deus ele começou a enviar. Então a história total, né? A história, porque um justo ele se posicionou. Deus ainda não chama muitas pessoas. Não. Ele chama pessoas posicionadas, justos. Então, onde o Senhor ele vê justiça. Porque o problema do Senhor nunca foi com pessoas nem com casos. O problema do Senhor sempre foi em posicionar um líder. Exatamente. E quando ele encontra, né, as pessoas dispostas, com disposição a fazer, ele fala, é com você que eu quero contar. Bem, você vê a trajetória de Paulo, né? Saulo para Paulo, ele viu uma disposição de fazer algo que não era bom, mas ele olhou uma pessoa com disposição, então esse rapaz vai ser muito útil para mim. Aí ele vai e fala, Saulo, por que você está me perseguindo? Aí o Senhor, sou eu mesmo. Vem cá que eu quero conversar com você 3 dias, vem cá, por favor. Aí você vê que depois daquele encontro, Paulo ele vem e começa, vai para cá, vai para ali, vem para cá, joga, e vem discípulo, bota discípulo para lá e bota discípulo para cá. Você vê que 14 epístolas dele, né, aproximadamente. Então você vê a mudança radical, né? Porque ele só precisa de uma pessoa posicionada. Exatamente. A partir de o Senhor ele faz milagre. Exato. Você vê com Gideão, ele posicionou Gideão, vai nessa tua força. Vai nessa tua força, varão valente, valoroso. Tinha 10.000. Ele, não precisa disso tudo não. Vai com 300 só. Começa a filtrar esse negócio. Começa a filtrar, porque a glória não pode ser sua, tem que ser de Deus. Exato. Então hoje a gente fala de números, né? Porque números são ótimos senhores, mas péssimos conselheiros. Os números nos dão um norte, mas eu creio, Júnior, que Paulo plantou, Apolo regou, e quem dá o crescimento é Cristo. O que a gente está fazendo? Regando, plantando a semente. Para quê? Para que Deus dê o crescimento. Foi tendo um desses nossos bate-papo, tá? A gente estava falando com o pastor Guilherme, e a gente olha para a igreja de Atos. Eles se reuniam, né, com palavras, se reuniam em canções, tal, etc. E Deus ia acrescentando pessoas.
Foram lá eles? Não, foi Deus. Foi Deus. Se junta a eles. Se junta a eles ali. Que ali é uma galera boa. Então a gente vê que na igreja de Atos, ali na Atos 2 em diante, Deus ia acrescentando. E foi o período que a igreja mais cresceu. Quando ela saiu das quatro paredes e se tornou uma igreja viva. Isso aí. Foi a igreja de Atos. Porque toda vez que você vê lá, e a igreja, lê o livro de Atos, diz que a igreja crescia em número de membros, mas logo de baixo você vê, a igreja era perseguida. Toda vez que lá no livro de Atos você for ler um crescimento da igreja, vai ter uma perseguição, uma dificuldade. Que era o preço que você tinha que se pagar. Sim. E aí Constantino lá no século III, né, ele chama, não, vocês estão sem igreja, pode vir aqui agora para cá que a gente parou de perseguir você. Parou, vocês podem vir agora adorar nos templos, não tem mais perseguição. A igreja voltou para o templo. Só que a igreja dentro do templo ela se acomoda. Nas quatro paredes. Estou confortável. Tá bom. 4 ar-condicionados sem ar. Água gelada, café quentinho. Então isso às vezes nos faz nos acomodar. Assim, nada contra, tá, gente? Nada contra a igreja ter um conforto, ter lá luz, essa coisa toda. Nada contra. Porém, não é o objetivo, não é o propósito que Deus estabeleceu. O propósito que Deus estabeleceu é o seguinte: ide pregar o evangelho a toda. E se você for ler isso, aí eu acho que está em Mateus 28, se eu não me engano, ide por todo mundo. Sim. Não é só ir depois que eu estou aposentado. Não, isso é agora, no vigor. No vigor. Não é só depois que minha conta bancária estiver lá no azul, sair do vermelho. Não, porque esse ID está no imperativo, é um comissionamento. Não é só para o pastor, não é só para o evangelista, não é para todos. Todo mundo. É para todo. É um imperativo, ele é um comando. Exatamente. Então às vezes a gente pensa, não, o ID é só para o pastor. Não. O ID, rapaz, é só para cara lá que é evangelista nato. É só para líder. É só para líder. Só para líder. E a gente esquece de cumprir o ID de Deus. Ele comissionou, como você falou muito bem, todos. Faixa etária, todos. Todos. Já sabe falar alguma coisa? Mas, e assim, é algo simples. É falar o quê? Que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus liberta. Jesus não mudou. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Só que aí eu tenho que olhar para dentro de mim para saber como é que está aqui dentro. Está incrédulo, está confuso, como é que está? Né? Aquilo que a gente falou no início, né? Eu preciso olhar para a minha mente, olhar aqui, preciso renovar a minha mente em Cristo para que as minhas atitudes sejam diferentes. Aí eu começo a entender como o Evangelho funciona na minha vida, então eu passo adiante. Você só tem o poder de mudar uma pessoa se você for mudado de dentro para fora. Exatamente. Você não consegue mudar ninguém se você não for mudado daquilo que Deus te chama para fazer. Exatamente. Então, por quê? Porque as pessoas vão experimentar primeiro de você. Você é a árvore. E depois dá sombra para ele primeiro. Isso aí. Então, Paulo ele falou, sejam meus discípulos assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele falava para ele, me poupe de me imitar. Por que você não imita Cristo? Olha para mim. Olha para mim. Por quê? Porque eu olho para ele. Sim. Então, Deus, ele deixa modelos de pessoas aqui para nos guiar. Exatamente. E será que hoje em dia, de repente, os modelos não estão correspondendo? Entra uma questão aí séria, né? Porque uma vez a gente falou assim, existe o produto falsificado, né? Existe o verdadeiro e a réplica, que é a primeira linha, que é igual ao original. Falsificado, às vezes você olha assim, um distintivo, botar uma camisa de time, você vê o logo todo. Então, e aí? Eu tenho uma tese para isso. Vou falar para vocês aqui. Se for válido, vocês retêm. Se não, nem problema nenhum. Sim. Na casa da moeda, se alguém aqui que está vendo já trabalhou lá na casa da moeda, como que a gente identifica hoje uma nota falsa de uma nota verdadeira? Sabe como? Não é pegando a falsa para observar. Os caras, sabe como eles identificam uma nota falsa? Tendo contato genuíno no verdadeiro. E quando você tiver contato com o que é verdadeiro, quando vier o falso, você vai saber. Você já olha assim. Isso aí. Não precisa de canetinha, você já vai. Porque o cara tem contato com o verdadeiro. Nunca vão dar uma nota falsa para o cara fazer estudar. Por quê? Porque o falso ele muda toda hora. Já o verdadeiro não muda.
Sim. Então, o cara, ele é familiarizado todo dia com o que é verdadeiro, com a nota verdadeira. Porque quando vier a falsa, ele vai entender, ele vai identificar. A mesma coisa é isso. Como que a gente vai saber o cara que é um modelo ou não? Tendo contato direto, que é verdadeiro. Exatamente. Só a palavra pode revelar. E legal que o falso ele tenta sempre mudar para se aproximar do verdadeiro. Está sempre em constante mudança. Vai tentar mudar, porque está totalmente fora. Só que aí entra a réplica, que a réplica é idêntica ao original, mas tem os seus defeitos também. Nada se compara ao original. O original é o original. Hoje a gente pega assim, roupas, calçados, aquela primeira linha, linha 2. Primeira linha, se você olhar, mas daqui a algum tempo, se for um tênis, daqui a algum tempo vai prejudicar a sua coluna, pode prejudicar o seu pé. O falso você já vai olhar, caraca, o cima está todo. Caramba, que é isso? Você já olha. A camisa, a réplica, por mais que ela seja muito próxima do original, depois de 3, 4, 5 lavadas, ela. A original não. Ela tem mais. Então, assim, realmente, quando você vai numa loja de artigos esportivos, você vê a camisa de time, você passa a mão, nossa. Aí quando você vê uma réplica, pô, igual ao original, né? Não, ou seja, então você já sabe que não é o original. Porque você teve contato com o que é verdadeiro. Você já teve contato lá. Você fala, gente, isso aí não se compara. Não se compara. Por isso que o valor é tão alto. Por isso que o valor de Jesus na cruz foi tão alto. Porque nada se compara. Nada vai se comparar ao valor dele. Né? Nada. Mas aí Augusto. Exatamente. Só ele podia fazer isso. Só ele. Era ele. É porque dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Não, se não passar pela cruz, eu preciso morrer lá. E engraçado, ele fala isso para Pedro, né? Pedro, não, Pedro, ei, aparta-te de mim. Eu preciso ir. Porque tem uma herança que ficou que é ruim. Né? Por isso que é Antigo Testamento. Agora eu vou deixar uma herança nova, Novo Testamento. Né? Que os evangelhos, aquela coisa toda. Mas aí, Augusto, você passou então por esse momento, essa lona, né? Esse choque aí, e aí você começou a desenvolver essa questão da liderança, né? E como é que foi isso para você, sua esposa, essa questão, que é um novo, é uma radical, tínhamos que vender, e aí como é que foi esse projeto, essa questão de mudança de cidade, mudança de igreja e mudança de vida, né? São 3 mudanças, né? Foram 3 mudanças, muito rápidas, né? Nós nos precisamos nos adaptar muito rapidamente a todas essas mudanças. Por quê? Porque eu vi que essas mudanças afetaram meu filho. Meu filho tinha uma vida estabilizada aqui. Vira e mexe, ele saía da escola, ia para a casa da avó, tinha uma rotina. Como a gente, pensando como que a gente poderia fazer o melhor para ele. Assim, foi só pensando, cara, vamos procurar uma igreja onde tem pessoas e crianças da mesma classe que ele, da mesma idade. Fomos a umas 2 ou 3 igrejas ali, do João. E a minha esposa, ela sempre falou, quando nós viermos morar aqui em Itaquaçu, nós vamos ser daquela igreja. Eu falei, poxa, mas a gente não vai nem olhar, nem olhar uma. Ela falou, vamos olhar então, pode escolher. E aí eu escolhi uma igreja muito boa, mas assim, não tinha uma estrutura para o meu filho. Então, estava começando uma estrutura. Meu filho, na época, estava com 9 para 10 anos. Eu não poderia esperar esse tempo, porque ele já estava bem abalado de ter saído de perto das avós, de ter saído de uma escola, de estar indo para uma outra, para um outro município. E aí, nós fomos, depois disso, na Igreja Unção. Quando eu entrei na Igreja Unção, o crescimento realmente, a igreja tem um DNA dela, que é um DNA assim, muito. É uma igreja muito acolhedora, uma igreja com um DNA muito acolhedor. Nós não fazemos treinamento para isso, realmente está no DNA das pessoas que estão lá na Igreja Unção do Crescimento, o amor por servir vidas. E isso nos contagiou. Quando eu enviei uma mensagem para o pastor, que era até então o Wilson, ele falou assim, pastor Wilson, nós queremos ir visitar a Igreja Unção do Crescimento. Você vai estar na igreja? Vou estar e quero servir a sua vida. Eu falei, Uau. Forte isso, né? Foi muito forte para mim.
E aí eu entendi um primeiro princípio, cara, se um cara desse, que está numa posição que me servir, como que eu não vou servir as outras pessoas? Eu não tenho nem mais opção. Não tenho nem mais opção. Eu tenho que replicar isso. Então eu tenho que replicar isso, esse amor por servir. Porque Cristo ele veio aqui, Júlio, se a gente for pensar, para servir o próximo. Sim. Ele desceu dos céus, se dedicou a servir a nós até o último momento. Sim. O dele foi servir. E aí, cara, eu também preciso fazer a mesma coisa que esse cara está fazendo por mim. E aí eu comecei a me dedicar à liderança de célula, começar a servir o meu próximo. E aí eu sempre falo, sirva como líder e lidere como um servo. Porque não está em como eu lidero uma célula, mas está em como eu sirvo a eles. Exatamente. E aí eu comecei a servir, até encontrar o meu chamado. Uau. E aí eu falei, cara, quer encontrar o seu chamado, quer entender o seu propósito, se sirva. Começa, hoje em dia a gente vê muito assim, muitas pessoas chegam já querendo cargos, títulos. Eu sou uma pessoa que eu não ligo para título, não ligo, eu quero ajudar. Eu falo assim, servir é ajudar. Gente, eu estou ajudando, eu quero servir. Como é que eu posso ajudar ele? O que eu faço? Me fala aí. E Jesus ele veio ensinar isso. Aquele que quiser ser o maior aqui, será o menor lá. E o que for menor aqui, será maior lá. Os discípulos vêm perguntar a ele, e aí Jesus, como é que vai ser o negócio lá, divisão lá no céu? Como é que a gente né? Ele falou, vai fazer aqui? Faz o seguinte, aqui você serve, para você ser grande lá. O nosso ápice, que eu aprendi na igreja, lá, e aprendo todo dia com meus irmãos, o ponto máximo que a gente vai chegar no Evangelho de Deus vai ser uma bacia limpando. Servindo os nossos irmãos, limpando os pés deles. Vai ser o ponto máximo. Porque quanto mais nós servimos, mais nós somos reconhecidos pelo aquilo que nós servimos. Sim. Não tem outro jeito. E quando a gente fala isso, para a galera poder entender, a gente fala no sentido assim, que muitas pessoas hoje são muito egoístas. Elas buscam primeiro os seus prazeres, as suas conquistas, né, para depois eu ajudar, para depois eu fazer. Não, calma aí. Você tem direito sim de conquistar, você tem direito sim de sentir os seus prazeres, fazer suas coisas, sim. Mas também nós temos o direito também de ajudar outros, de servir a outros, de proporcionar isso a outros também. Uma frase que eu gosto muito, e isso ficou guardado para mim, se preocupa com as coisas de Deus, que com as suas ele se preocupa. Então, se eu tenho minha dificuldade, eu entrego para Deus as minhas dificuldades e o Augusto, o que eu posso te ajudar? Né? Dentro das minhas limitações, eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Júnior, na nossa igreja tem um culto que eu acho, para mim, é o culto mais importante, que é o culto da virada. Todo final de ano. Por quê? Eu cultuo esse culto com um propósito. Lá eu coloco os desafios que eu tenho para cumprir durante o ano. Vou nesse culto no dia 31 de dezembro, passo a virada na igreja e eu já condicionei minha esposa, ela tem uma visão de futuro. Coloca o que você vai experimentar nesse ano. Coloca o que você quer experimentar nesse ano. Júnior, eu já coloquei coisas impossíveis de acontecer. E o Senhor fez com que eu pudesse experimentar. Então, eu já coloquei imóvel, olha, eu quero ter. Ela, meu Deus, como que a gente vai ter outro imóvel se a gente ainda não pagou essa? Deus vai dar. Meu Deus do céu. Tem uma visão de futuro. Visão de futuro. E aí, colocando. No mês, no ano, Deus foi lá e nos deu um imóvel, um apartamento. E aí, no outro ano, eu falei assim, eu quero carros pra gente. Eu quero 2 carros. Olha, eu não estou barganhando com Deus não, sabe por quê? Porque primeiro eu faço para Ele, deixa que Ele faça por mim. Sim. E aí, conseguimos o primeiro carro no final do ano, no dia 27 de dezembro, conseguimos um outro carro. Uau. Então, o que eu condiciono a minha esposa a fazer? Pensar numa visão de futuro sempre. E aquela coisa, Deus, eu estou fazendo isso. Não é barganha. Não é Deus barganha. você não vou fazer. Não é barganha.
Você tem que ter alegria no que você faz. Você tem que ter prazer no que você faz. Prazer em servir. Alegria em servir. É a chama que te mantém. Para que eu faço? Por que eu faço? E para quem que eu faço? Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Propósito e um objetivo. Vamos lá, vamos estabelecer isso aí. Quando eu entendo isso, cara, Deus ele vai acrescentando, João. Vai acrescentando. Deus pode tirar tudo. Pode tirar, pode. E eu já falei, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu entendi qual é o meu chamado. Sim. E é igual a Paulo ele fala, eu sei o que é ser rico e eu sei o que é ser pobre. Ele experimentou dos dois lados, mas isso não tirou a alegria nem o prazer de servir a Deus. O cara chegou num nível, né? Né? E eu já falei com minha esposa, nada pode tirar aquilo que arde dentro do nosso coração. Nada pode fazer com que você pare, nem as pessoas, nem o ambiente. Então eu sempre coloquei na minha cabeça que as pessoas não vão me parar por aquilo que eu faço. Porque elas não têm o poder. Por quê? Porque eu já condicionei isso aqui dentro de mim. Então eu não paro pelos elogios que elas me dão, pelos tapas nas costas e muito menos pelas críticas. Então eu estou pronto para servir qualquer pessoa, porque eu estou livre tanto das críticas quanto dos elogios dela. Sim. Porque os elogios eles te paralisam e as críticas podem te fazer crescer. E quando eu falo assim, cara, você foi bom, hein, cara, que top! Eu sou bom mesmo. Eu sou um cara. Mexe no seu ego, Então eu não paraliso nem pelos elogios e nem pelas críticas. Uma vez eu assisti ao podcast com a Nívia Soares e ela falou assim, ela falou mais ou menos isso. Ela falou assim, o inimigo tem duas formas de te prejudicar. A primeira, ele te critica. Você não é capaz, você não presta, você não vale nada. Se ele observa que aquilo não fez sentido, ele vai falar, cara, você é muito bom. Cara, sem você esse negócio não vai pra frente. Você é o melhor que tem. Igual você, ninguém faz igual. Quem não sei o que lá, e você... E aquilo ali pra ele também pode ser só queda. Pode ser só queda. Aquilo ali vai ser a queda. Se não for na crítica, vai ser nos elogios. Então você tem que encontrar o equilíbrio. Ó. Não sou ruim, mas também não sou o melhor. Tem sempre alguém melhor. Eu sou bom no que eu faço. Mas quando eu olho para o lado, aí Jesus vai falar, eu tenho 7 mil maiores do que você. Então, não sou ruim, sou bom no que eu faço. Porém, posso melhorar, porque eu sei que sempre vai ter alguém que sabe mais, tem alguém que tem outro tipo de visão. Então eu tenho que começar a colar com essa visão de águia, para eu ter visão de águia. Eu não posso encontrar, me associar a quem tem visão de galinha. Né? Mas sabendo que o meu posicionamento é aqui. Eu encontrar o equilíbrio para minha vida. Eu vou em busca daquilo que eu quero, eu vou buscar fazer aquilo que Deus tem para mim. E onde eu consigo isso? Na Bíblia está escrito. Né? E quando eu falei disso tudo, né, eu não fiquei parado, não. A queda não cai do céu, é movimento. Essa é a questão, né? É você fazer a sua parte dentro e fora. Porque Deus não vai deixar cair do céu, não. Ele vai fazer a parte dele, mas você também tem que fazer a sua. Você tem que estar em movimento. Você tem que estar em movimento. Eu acho que acho que essa palavra, constância, ela define. Constância não para, é constante. Mesmo que seja muito ou pouco. Não começa fazendo muito, não, calma. Vamos, devagarinho, pouquinho. A questão é constância. Se todo dia eu fizer um pouquinho, eu vou ter um montão no final. Tem gente que quer um montão no início, mas nem no decorrer. Vai diminuindo, perdendo gás, perdendo a força, desanima, não quero mais, não vou. Ué, e voltando naquilo lá de Apocalipse, do morno, né? Quando Deus ele vomita, não era porque o frio que se tornou morno, era o morno que eles estavam que se tornou frio. Então foi o que? A falta de constância em se manter. Exatamente. Essa questão da constância ela é séria. Ela é séria. Então não era o quente, não era o frio que se tornou morno, era o quente que se tornou morno. Se esfriou. Estava se esfriando, né? Estava se esfriando. Então realmente, aí falta aquela intensidade, né? Aquela constância. A motivação é boa, mas a disciplina te leva aonde a motivação não te leva. Disciplina, está chovendo, você vai ter que fazer.
pegar um exemplo, a pessoa na academia. No início eu não quero. Ai, eu odeio academia. Ai. Mas o médico fala assim, você tem que fazer. Então tem que fazer. Aí você vai no 1, é ruim. No 2 você vai, é ruim. E no 3, pior ainda. Aí 4, 5, daqui a pouco você fala, ih, gente, hoje eu preciso ir na academia. E aí você vê, condicionou. E aí você vê crescer músculos onde você não via crescer. Gente, e aí você braço. começa a ver resultados onde ninguém estava vendo. Então você vai vendo resultados e isso vai te motivando. Exatamente. Mas para isso eu preciso ter o quê? Uma constância. Não, eu tenho que fazer. Não estou afim, mas eu tenho que fazer. Não estou com vontade. Estou desanimado, mas eu tenho que fazer. Porque como eu falei, a questão do médico é minha saúde que está em jogo. É isso aí. Então, ou seja, é o meu futuro que está em jogo, é minha família que está em jogo, é a minha educação que está em jogo. É tudo que está em jogo. Né? Então, assim, se a gente não tem essa constância para tudo na nossa vida, não falando só da parte religiosa ou espiritual, mas é para a vida, a disciplina e a constância, cara, a probabilidade é a pessoa regredir ou desanimar daqui a pouco tempo. Né? Não mantém. E caminhos impossíveis, eles são vencidos por pequenos caminhos possíveis. Você não vai conseguir correr uma maratona de 5 km de hoje para amanhã se você nunca praticou. Não, não faz nenhum. Mas se você começar a preparar o seu corpo correndo 100 metros por dia, daqui a um mês você está correndo 2 km. Poxa, daqui a mais um mês você está correndo 4, daqui a pouco você mantém o seu ritmo. Então, pequenos caminhos possíveis podem te levar a caminhos que você nunca diria que chegaria lá. Exatamente. Então, o princípio é esse, você manter a constância para fazer coisas impossíveis. E você falou assim, de chegar lá, vamos lá, constância. No período que você estava nessa transição, né, de tudo que aconteceu, da bebedeira, né, do alcoolismo, do cigarro, tal, etc. E você começa essa transição, como que a sua esposa começou a olhar para você? Ela falou assim, nossa, que isso? Foi difícil, por quê? Porque eu vim de um berço evangélico. Sim. Minha esposa era da macumba. Nossa. Foi uma coisa assim. Meu sogro, ele é maçom, né, e minha sogra veio do espiritismo junto com minha esposa. E aí minha esposa, ela teve uma transformação assim muito rápida, foi do dia para a noite. Ela largou tudo, ajoelhou os pés do Senhor Jesus, minha mãe colocou a mão na cabeça dela, aí ela aceitou Jesus no dia, no outro ela já estava aqui na igreja de Benésia. E aí daqui ela nunca mais desviou. E aí eu ainda estava sob influência, né, da bebida, do cigarro. Ele falava assim, vai para onde? Eu não vou para a igreja. Vai lá que eu não vou não. Pode ir. Ela ia, tá bom, pode ficar aí. Eu falei, ela vai mesmo. Aí foi o primeiro mês, o segundo. Teve uma vez que a gente discutiu. E aí, você não vai não. Ela falou assim, Augusto. Aí ela sentou, na mais tranquila voz, falou assim, Augusto, você está me pedindo a mim de buscar pelo meu casamento. Você era evangélico. E olha o que você está fazendo comigo. Eu era da macumba, eu larguei tudo isso por amor a você. Hoje eu estou lutando pelo meu casamento. Aí foi quando eu comecei realmente faz sentido. Nossa. Antes de ficar calado. Aí eu comecei a ir. Por quê? Porque eu comecei a ver transformação, né? Comecei a ver mudanças. Certos tipos de atitudes que ela tinha já não estava tendo mais. Mudança na vestimenta, mudança no palavrear, mudança nas atitudes comigo, com meu filho. Então eu falei, cara, tem alguma coisa nela que está transformando ela de dentro. Eu quero experimentar isso. Uau! E aí eu comecei a ir no meu tempo, devagar, porque eu sou um cara um pouco introvertido. O que é isso? Eu não deixo de falar com as pessoas, mas eu gosto muito do meu momento. Sim. De ficar observando, eu observo muito. E aí quando eu vi realmente mudança, eu falei, cara, eu vou começar a ir. E aí foi quando eu conheci lá a igreja de Benésia. Poxa, vocês realmente foram uma família, continua sendo uma família para mim. Eu aprendo muito a cada dia com vocês, né? E fui crescendo.
mas fui sendo moldado, me deixando ser moldado, continuo me deixar ser moldado todo dia. Porque todo dia é uma coisa. Todo dia. Tem que ser um espinho dia, a gente vai tirando. E aí foi quando eu me batizei aqui na Ebenezer. Que legal. Né? Foi num sítio lá em Maricá. Né? E dali pra frente, minha vida começou a tomar um destino. Uau. E ela foi essa pessoa aí que me ajudou muito na minha caminhada, continua me ajudando, me direcionando. Porque a Michelle é bem dada, né? Ela chega aqui e eu já sou um cara um pouco. E aí controlar esses dois, equilibrar isso, colocar isso na balança é um pouco difícil. Né? E aí a gente vai aprendendo, vai se colocando. Sim. E como ela é uma pessoa muito submissa, então a gente vai aprendendo com o outro todo dia. Sim. E te fazer uma pergunta. O que é o Evangelho para você? O Evangelho para mim, rapaz, é mudança de vida. O Evangelho realmente é mudança de vida para todos. O Evangelho não exclui ninguém. Sim. O Evangelho é inclusivo e o Evangelho é algo transformador. Sim. Então, eu acho que na minha vida, se não fosse ele, eu não sei se eu estaria ainda aqui nesse mundo. Jesus, como eu te falei, e acho que já falaram aqui, né? É o meu pai. Assim, o meu pai espiritual, né? Foi ele que me gerou. Eu entrei aqui nessa terra por uma barriga, porque só tem como entrar. Meu pai me fez, mas Jesus e Deus me gerou, né? Então, as minhas incertezas, as minhas dúvidas, eu não vou mais no meu pai físico, eu vou no meu pai espiritual, que foi ele que me formou. Então, ele tem todas as respostas para mim. Exato. Então, eu busco nele essa resposta, porque eu fui gerado no céu. Eu entrei aqui na terra, né, por um homem e uma mulher que se relacionaram, mas eu fui gerado no céu. Então, todas as minhas respostas estão lá. Quanto ele. E igreja? O que é igreja para você? Mim? Vamos lá. Igreja é realmente hoje é algo vivo, que não fica condicionado às quatro paredes. A igreja é algo vivo, que se move, que cresce, que te faz, que te treina. Então, a igreja para mim é o poder vivo do Senhor se manifestando todo dia. Uma igreja ela precisa crescer, ter transformação, ter como que eu vou falar? Ter transformação e ter mudança de vida. O propósito da igreja é fazer você mudar, tomar uma outra direção e servir. Porque a igreja está no serviço. Sim. Deus, ele, quando entra em Jerusalém, ele entra num burrinho lá atrás. Exatamente. E vocês falaram assim, mas ele que é o rei de Israel e vem lá atrás, ele tinha que estar aqui na frente, comandando o povo. Não, ele só queria servir. Exatamente. Na verdade, ele só serviu. Sim. Eu vejo um Deus que se fez homem, desceu, se humilhou para servir, né? E aí foi quando ele foi reconhecido por todos. Sim. Até o Pai o reconheceu. Então, é servir. A gente busca muitas indagações sobre quem nós somos, sobre o que nós vamos ser, sobre o que Deus nos chamou para fazer. Comece a servir. E aí você vai ter suas respostas, né? Você vai ter todas as suas respostas. Augusto, obrigado pela presença, meu irmão. Eu que te agradeço. Obrigado por esse momento aí de bate-papo, de seu testemunho que você compartilhou com a gente, a mudança que Deus fez na sua vida. Amém. Obrigado aí, um abraço na família. Poxa, igualmente, meu filho. Gente, esse é o projeto Som da Palavra, nosso podcast, nosso bate-papo. Ficamos por aqui, até o próximo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.